Olá e bem-vindos ao fim do mundo. É isso aí, esse cenário sensacional que vocês veem aqui atrás é Ushuaia, na Patagônia Argentina. Daqui o Camarote 21 embarca em uma aventura ainda mais incrível. Nós vamos acompanhar a primeira Bienal Antártica. Preparem-se! Uma expedição artística pelo extremo sul do planeta. Confira uma instalação submarina nas águas polares. E um show de luzes com direito a baleias na plateia. Ushuaia na Terra do Fogo, também conhecida pelo apelido carinhoso de Fim do Mundo. E não é para menos, estamos no paralelo 54, na cidade mais austral do planeta. Com cerca de 60 mil habitantes, a pequena Ushuaia é um verdadeiro imã não só de turistas, mas também de cientistas e aventureiros. O porto da cidade é o principal ponto de partida para as expedições ao Polo Sul. A nossa expedição começa aqui. Embarque conosco na primeira Bienal Antártica, uma expedição artística pelas águas polares. A Bienal Antártica nasceu do sonho de um velho marujo, o artista e ex-membro da Marinha Russa Alexander Ponomarev. Ele, que já navegou os 7 mares, é conhecido pelos projetos imponentes e ousados, tais como ir de submarino à famosa Bienal de Veneza, por exemplo. Foi lá que, em 2014, ele criou o Pavilhão Antártico. E na Bienal de Marrakech, até levou um navio para o deserto do Saara. Desta vez, o artista marinheiro reúne 30 nações a bordo do Akademik Sergei Vasilov e leva 19 artistas em uma viagem de 11 dias ao continente gelado. O roteiro é flexível, sujeito às variações climáticas, e a programação quase tão fluida quanto as águas que navegamos. Onde a natureza permitir, a arte se instala. Este é o espírito desta Bienal. Um dos temas da Bienal é Mobilis in Mobile. O que significa? Significa que você tem que ter mobilidade, estar sempre a postos. Precisamos mudar a nossa estratégia, estar no processo. Precisamos estar vivos. E por que realizar uma Bienal justamente na Antártida? Porque outro lema do evento é a supranacionalidade, a independência de qualquer nação. Антарктида – это последний континент свободы. Она не принадлежит ни одному государству, и международные соглашения предписывают использовать ее только для творческой деятельности, в интересах всего человечества. Um princípio selado pelo Tratado Internacional Antártico, assinado em 1959. A Antártida é um exemplo bem-sucedido de cooperação internacional, de um tipo que não se encontra em outro lugar. Existe uma lógica de raciocínio que ultrapassa fronteiras e interesses comerciais. É uma forma de pensamento ecológico focada em uma comunidade global. Uma ideia que, a nosso ver, precisa ser comunicada de forma mais ampla. E quem melhor para dar imagem a essas ideias do que artistas? A arte como mediadora de uma comunidade global? Soa ambicioso e promissor. Vejamos que descobertas esta Bienal nos traz. A travessia dura 2 dias e cruza a temida Passagem de Drake, o ponto de encontro entre Atlântico e Pacífico. No passado, os marinheiros que conseguissem ir e voltar por essas águas viravam celebridades. Os navios de hoje são mais seguros, claro, mas a travessia segue não sendo para estômagos fracos. Um bom momento para visitar a instalação Vestíbulo no primeiro deck do navio. Aqui, a brasileira Juliana Leite instalou cadeiras suspensas que neutralizam o balanço das ondas e jogam com a nossa percepção de movimento.
Para mim foi muito interessante essa ideia de se deslocar até o Polo Sul, que é um lugar onde, digamos, a Terra gira zero, né? A rotação do planeta Terra está concentrado, é o eixo, né? É o ponto zero. E como movimento relativo gera situações de confusão, dificulta o processo de fazer decisões. Então, para mim, foi interessante criar uma instalação que lidasse com esse tipo de desorientação espacial, digamos. O nome da instalação é inspirado no aparelho vestibular, o órgão humano responsável pelo equilíbrio. Em frente às cadeiras, a projeção de uma câmera de segurança instalada sobre o teto do barco. A oscilação é compensada por um mecanismo de juntas universais. Assim, mesmo em águas turbulentas, o olhar do espectador fica alinhado com o horizonte. Quando você está caminhando dentro de um barco, você tem a arquitetura do barco que cria como se fosse uma moldura na sua visão, né? O que você entende como movendo, não movendo, é determinado pelo que você vê acontecendo nessa arquitetura. E você vai junto. Então, cria uma impressão de que você está num ambiente estável, mas você está sentindo um movimento que vem de algum outro lugar misterioso, né? Que todo mundo sabe que é o barco. Nessa instalação, eu te separo da arquitetura do barco, você fica independente dela, e aí você vê esse movimento que você não via antes. Então, quando você vê eu indo para lá e para cá na cadeira, na verdade é você que está indo para lá e para cá. E depois da tormenta, a calmaria. Após 2 dias de travessia, nosso navio chega ao Círculo Polar Antártico. Aqui avistamos os primeiros icebergs. A partir de agora, eles serão nossos companheiros permanentes de viagem. Mais algumas horas e pisamos em terra firme. Nossa primeira parada é na ilha Petermann, onde somos recebidos com chuva e olhares curiosos. Mas para os nossos artistas não tem tempo ruim. Em poucos instantes eles já estão fazendo arte. O japonês Sho Hasegawa, por exemplo, explora o terreno antártico de patins. E quase com a mesma destreza de um nativo. Com tanta elegância, mal se nota que Sho não está apenas patinando. Os patins dele são especiais. Um de alumínio, o outro de bronze, embebidos em uma solução ácida. Os patins podem ser usados como bateria. Os 2 metais embebidos nesta solução provocam uma reação química que gera energia elétrica. Uma ideia simples e poética. Ao patinar, Sho gera energia elétrica e com essa energia ele realiza a segunda parte de sua obra, desenhar sobre o receptor de uma câmara escura. Uma espécie de câmera fotográfica também projetada por ele. A energia elétrica acende um ponto de luz com o qual eu desenho sobre o filme fotográfico. Assim eu registro a paisagem que vi ao patinar. É uma forma de documentação. Com o sistema de câmara escura, os traços de Sho são gravados no filme fotográfico. Mas o resultado mesmo ele só vê após revelar o filme, que será transformado em inúmeras fotos. Sho criou o projeto em 2013, quando morou na Finlândia. Por lá, chegou a percorrer trajetos de 20 a 30 quilômetros. Mas a experiência na Antártida é única. O chão não é reto, é inclinado. Então foi um pouco difícil, mas bem divertido. Para nós também, Sho. E enquanto uns se divertem ou tiram uma soneca, outros já trabalham duro. Como o Glaciator, este robô projetado pelo artista e engenheiro Joaquim Fargas.
O argentino é conhecido pelas invenções curiosas que unem arte, engenharia e preservação do meio ambiente. Glaciator foi parte de um projeto mais amplo que comecei há 5 anos na Antártida e que se chama Projeto Utopia. O Projeto Utopia tem como objetivo apresentar ideias e projetos que, de alguma forma, nos remetam a possíveis soluções para lutar contra as mudanças climáticas, ainda que estas ideias pareçam extravagantes ou meio loucas. Inspirado nos gladiadores, o Glaciator luta contra a extinção dos glaciares. Os gigantes brancos têm sofrido retração acelerada nas últimas décadas. O que o Glaciator faz é comprimir a neve e acelerar o processo de glaciação. O que ocorre normalmente num glaciar? Boa parte da neve que cai sobre ele costuma desaparecer, evaporar. Mas com o Glaciator, a ideia é que esta neve seja transformada em gelo e incorporada ao glaciar. Quanto mais gelo um glaciar tiver, mais estável, consistente e durável ele será. Quanto mais massa de hielo tem o glaciar, mais estável, consistente e durável é. O processo natural de glaciação leva anos, mas assim poderia ser concluído em minutos. E isso sem emissão de poluentes, já que o Glaciator é movido à energia solar. Mas claro que este é um processo artístico e não sabemos os resultados. Esperamos que ele sirva de inspiração para os cientistas, que no futuro terão que encontrar uma solução. Porque se não fizermos nada, aí sim já sabemos os resultados. Que essa não seja a luta de um glaciador só. Essa foi a nossa primeira parada, agora a gente volta pro barco e vê logo mais com mais Camarote 21. Bem-vindos de volta ao Camarote 21, hoje com uma edição especial sobre a primeira Bienal Antártica. Eu diria que especial é realmente a melhor palavra para descrever o lugar onde nós estamos. Este é o canal Herrera, habitat de uma fauna encantadora e lar de aproximadamente 50 baleias. Anfitriões que nos recebem com toda a pompa e circunstância. Cerca de 30 mil pessoas visitam a Antártida todos os anos. Um turismo que precisa ser administrado de forma responsável. A Associação Internacional dos Operadores Turísticos da Antártida zela pela preservação do território. Nada pode ser deixado nem tirado daqui. E a interação com a vida selvagem segue regras claras. Ao andar pela ilha, caminhem lentamente, não há pressa. E mantenham sempre um mínimo de 5 metros de distância da vida selvagem. Os únicos que podem quebrar a regra, claro, são os nativos. Afinal, quem manda aqui são eles. No caso de um leão marinho curioso, a dica é não sair correndo. Levante os braços, respire fundo e espere que o animal se afaste. A questão espaço versus interação é tematizada na obra do arquiteto Gustav Düsing. Inspirado pelo caráter nômade desta Bienal, ele projetou uma barraca, que após montada será molhada para congelar o tecido. Aqui nós somos apenas visita, por isso a proposta conceitual de uma barraca. Quanto à forma, com o tecido branco que congela, a ideia é que devemos nos submeter às condições do meio e ver como podemos otimizá-las ao invés de lutar contra elas. Um trabalho que só se revela plenamente graças às condições do ambiente e não apesar delas.
Afinal, nesta imensidão gelada, buscar a sintonia com o meio é ao mesmo tempo imprescindível e inevitável. É um lugar tão extremo que, de certa forma, torna tudo puro. Ele desperta um sentimento de respeito profundo nas pessoas e faz com que questionemos o papel do ser humano no planeta. Não acho que este espaço deva se tornar público. Não deveria haver pessoas aqui. E acho que a questão não é como podemos nos instalar na Antártida, e sim como podemos nos retirar de um lugar como este. Um lar temporário para hóspedes e aberto, claro, para receber os vizinhos. Até porque alguns visitantes não precisaram de muito para se sentir em casa, como o russo Andrei Kuskin, por exemplo. Impossível estar mais à vontade. Em pleno frio antártico, ele resolveu se apresentar ao público como veio ao mundo. É sobre natureza e o lado humano da natureza. É sobre como podemos ser mais natureza e sobre como isso se tornou absurdo no mundo contemporâneo. É o ser humano como uma árvore, como a grama. A performance consiste em ficar nu de ponta cabeça com os ombros enterrados no chão. Nesta ocasião, Andrei ficou assim por cerca de 20 minutos respirando através de uma mangueira. O plano dele é posar desta forma 99 vezes ao redor do mundo. E ele já está na de número 50. Mas a pergunta que não quer calar, claro, é como ele aguenta o frio. Ao longo de um ano, tomei uma ducha gelada depois do banho quente todas as manhãs. Isso foi suficiente. Eu venho da Rússia, né? Lá faz frio. Não deixa de ser uma explicação e uma forma um tanto natural de se conectar com o meio. O que, de certa forma, também se vê na obra da artista marroquina Itu Barrada. O trabalho dela consiste em tingir tecidos com materiais orgânicos. Ou, no caso da Bienal Antártica, com restos de comida e o que mais ela coletou no navio. Usei cebola, cascas de beterraba, açafrão, café, chá, cobre, ferro que preparei a bordo e usei raspas de limão e fiz as cores que você vê aqui. Uma ideia que resgata técnicas antigas de tinturaria e redescobre a beleza da simplicidade. É incrível a forma como as cores combinam com os tons naturais da paisagem, pois são cores naturais, ficou harmonioso. Mas também tudo fica bonito com esse cenário, né? Vamos ser honestos. Nisso ela tem razão. Parece que por aqui tudo fica mais belo, mais leve e toma ares de brincadeira de criança. Mesmo quando se trata de um assunto sério como sustentabilidade. O projeto Aerocine investiga o uso de energia limpa dentro de contextos criativos. Os balões simbolizam a busca por alternativas ecológicas de mobilidade. Diferente dos balões de ar quente comuns que queimam combustível, estes aqui necessitam apenas de sol. Ideia do argentino Tomás Saraceno. São esculturas que sobem unicamente com a energia solar, graças ao aquecimento do ar através do sol. Ou seja, que não utilizam hélio, nem hidrogênio, nem qualquer outro recurso. E o que parece brincadeira gera um banco de dados para estudos científicos. Essas esculturas possuem um sensor que registra todos os movimentos que elas fazem no ar. É como se fosse uma assinatura do ar que esperamos que convide as pessoas a participar e pensar um futuro diferente. Aliás, participar é mesmo a palavra de ordem por aqui. Até o camarote entrou na dança. E não bastasse a diversão, a performance na Antártida bateu recorde, como conta um dos colaboradores do projeto. Foi lindo. Nunca tinha visto a escultura subir tão alto. E nunca tínhamos feito 2 voos seguidos.
Acho que foi uma imagem muito simbólica do que este continente representa em termos climáticos para o mundo. A primeira Bienal Antártica reuniu 30 nacionalidades num mesmo barco. Um encontro multicultural que o artista japonês Yasuaki Igarashi traduziu em performance. Aqui ele convida os participantes do evento a trançar uma corda. O entrelaçar dos fios simboliza a fusão das culturas. O grande finale da performance é realizado na cratera de um vulcão. A corda como símbolo de união e coletividade. Valores que com esta equipe não demoram para alçar voo. E esta Bienal também contou com música da melhor qualidade. A cantora e compositora Shama Rahman ditou a trilha sonora do evento. Shama nasceu de pais bengaleses nos Emirados Árabes e estudou música e biologia molecular na Inglaterra. Mais que refletir a fusão de influências, suas composições estão ligadas a estudos científicos. A artista cientista estuda a atividade neurológica ligada a processos criativos. Criatividade que encanta e ecoa por mais um continente. E por falar em encantamento, um ponto alto da nossa jornada foi a instalação do brasileiro Alexis Anastasiou, que realizou projeções de luz sobre icebergs. Um show inspirado na estética dos desenhos rupestres e que reflete a complexidade da ação humana sobre o planeta. Todos esses animais que eles pintaram, foram pintados há 30 mil anos, eles já estão extintos, né? Então o que a gente está fazendo aqui é usar essa estética para desenhar animais atuais que estão à beira da extinção. Outra estética mais atual recria momentos mais recentes da história humana, tal qual a chegada na Lua ou a ocupação das Américas. No centro da instalação está o questionamento sobre o papel do ser humano. Desde faz 30 mil anos que a gente está ajudando a extinguir as espécies, né? Então, eu acho que a gente precisa questionar muito essa divisão entre homem e a natureza como duas entidades separadas, né? Nós fazemos parte da natureza. Então eu acho que esse é um ponto que precisa ser muito repensado dentro da visão ecológica do mundo. E após alguns amanheceres sobre as águas polares, chega o momento mais esperado desta aventura antártica. A instalação de Alexander Ponomarev, idealizador da Bienal. O projeto é ousado, bem ao estilo do artista. Para este trabalho, Alexander se inspirou nos estudos de Leonardo da Vinci sobre a chamada luz cinérea, o fenômeno que permite ver a parte escura da Lua levemente iluminada pelo reflexo da Terra. Ele foi o primeiro a entender o fenômeno da luz cinérea, a luz do Sol que é refletida pela Terra e ilumina novamente a Lua. Assim como a estrutura da minha instalação. E a Lua, de forma geral, representa o sentimento poético. Acho que a Antártida é um bom lugar para lavar essa luz e esse sentimento. Uma ideia poética e ambiciosa, lavar a luz da Lua. O que significa que alguém vai tomar um banho de água fria. A instalação leva o nome Albedo Antártico. Albedo, em latim, quer dizer esbranquiçado, mas os usos da palavra vão muito além da tradução literal. Na física, albedo é a medida de reflexão da luz. Superfícies escuras que absorvem a luz têm albedo baixo.
Superfícies claras que a refletem possuem albedo máximo. O que dizer de um continente inteiro coberto de neve e gelo? Mas o significado ainda mais próximo desta empreitada vem da alquimia. Na tradição alquímica, albedo significa purificação. Albedo Antártico, de Alexander Ponomarev, um ritual de limpeza energética em forma de espetáculo submarino. E o Camarote 21 de hoje se despede com esse espetáculo. Espero que vocês tenham gostado da nossa expedição artística. Nos vemos de novo na semana que vem. Até lá!